Alô, alô. Oi. Boa noite, Héctor. Boa noite, professor. Hein, professor, a última aula eu perdi. O senhor passou algum mais conteúdo? Não, não passei não, foi só aula de exercício. Ah, tá, beleza. Boa noite para o pessoal que está entrando. Bom, boa noite a todos. Pessoal, vamos começar a nossa aula, então? Professor, Boa noite. Pessoal, informa para mim se vocês estão vendo o meu slide. Está lá, cálculo do tamanho da amostra. Eu não tô vendo, não. Não? Só um pouquinho, então. Agora sim.
Esse é o cálculo do tamanho da amostra, deve estar escrito. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. No começo do outro bimestre, eu falei em amostra. Eu só não falei em cálculo do tamanho da amostra. Falei em amostra estratificada, falei também o que era uma amostra, né? Então a gente falou o que era uma amostra, cálculo não, a gente falou da amostra estratificada, que era aqueles cálculos bem simples, não sei se vocês se lembram, que era tipo assim, a gente tinha uma pesquisa e tinha 3 grupos, né? Tinha lá estudantes de direito, jornalismo e administração. E aí a gente fazia um cálculo só estratificado, mas eu já dava o tamanho da amostra para vocês. Eu dizia que o grupo tinha lá, vou supor, tá? 300 pessoas, e eu precisava de uma amostra de tamanho 80. E aí a gente só estratificava a amostra. Agora a gente vai fazer o cálculo do tamanho da amostra, tá? Por que eu não fiz naquele momento? Porque a gente precisava do conceito da distribuição normal, que foi o que a gente viu a semana passada. Então, na semana passada, a gente viu a distribuição normal. Distribuição normal ou distribuição de Gauss, ela tem este formato. Vocês estão lembrados que eu falei da distribuição normal, que eu dei uma tabela para vocês? Uma tabela não, aquilo é um quadro, né? Mas com distribuição Z. Estão lembrados disso? Ou não estão lembrados disso? Ninguém viu a aula passada? Tô lembrando mais ou menos. Tô lembrando mais ou menos? Eu sumiu aqui minha distribuição normal. Peraí. Vocês estão vendo um gráfico aí, né? Uma curva. Desapareceu aqui, agora apareceu de novo. Gente, esse gráfico aqui, não sei se vocês estão acompanhando aí, esse gráfico aqui, ele é uma curva que a gente chama de curva normal. Não sei se dá para enxergar bem, tá? 68,26%, 95,44%, 99,73% e 99,994%. Dá para enxergar os valores, né? Dá sim, professor. Então tá ok. Gente, essa distribuição normal, então, ela faz com que a gente possa calcular uma coisa que chama intervalo de confiança, tá? Então, segundo os pesquisadores, sabe aquelas pessoas que antigamente era físico, astrólogo, matemático, fazia tudo? Eles conseguiram chegar que um desvio padrão em torno da média, tá? Se os dados têm um comportamento normal, então um desvio padrão para baixo e um desvio para cima, 68% dos intervalos de confiança contém essa média. Então, a média, um desvio para baixo e um desvio para cima, 68% contém essa média. 2 desvios padrões, olha só como aumenta. Tá? Então, 95% dos casos, a média está no meio. Então, quanto mais eu aumento o desvio padrão, maior a chance da média estar nele, né? Maior a chance da média estar nesse intervalo. Então, baseado nisso daqui, é que foi feito o cálculo do tamanho da amostra, porque o que se quer nesse tamanho da amostra? Que quando eu pegar uma amostra e faço lá uma média dessa amostra, eu quero que a amostra represente o todo, tá? Então, se eu pegar a amostra aqui de vocês, né? Claro que aqui é muito pequena a sala, não daria para pegar uma amostra, mas vamos supor que eu pego uma amostra de 5 pessoas. Faço o cálculo da média de idade. Eu quero que essa média de idade da amostra represente a população. Ou seja, se eu fizer o cálculo desses 5, eu não preciso calcular de todo mundo, dos 30 alunos que eu tenho, 30 ou 40 alunos que eu tenho.
Então, esses 5 têm que representar a população. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, não faz uma pesquisa com todo mundo, faz uma pesquisa com uma determinada parte da população, que a gente determina de amostra, tá? Só que essa pesquisa eleitoral, eles querem que isso represente o todo, tá? Então, represente a opinião da cidade inteira. Não sei se vocês estão acompanhando alguma coisa, mas quando se fala em pesquisa eleitoral, sempre eles falam de uma coisa. Vamos ver se alguém lembra. O que eles falam quando fala de pesquisa eleitoral, gente? Eles não falam assim, ó, o candidato tal, o candidato A, tem 60% de intenção de voto. Com o quê? Alguém lembra? Alguém viu? Eles falam sempre de um nível de confiança, uma margem de erro. Eles falam sempre com um erro, né? Um erro de tantos por cento para mais, tantos para menos. Ou 2%, ou 5%. Tá? Normalmente se trabalha com 2%, ali, 2% para mais, 2% para menos. Essa margem de erro tem tudo a ver com esses intervalos de confiança. Tá? Então, se eu vou usar alguma coisa com nível de confiança de 95%, então eu tenho um nível de confiança naquela pesquisa de 95% de que a média está certa, tá? Estará naquele intervalo de confiança. Então, normalmente pesquisa eleitoral trabalha assim com 95%. Quando é algo mais sério, por exemplo, vacina. Vacina não dá para trabalhar com 95%. Não sei se vocês também acompanharam alguma coisa da vacina do Covid. Morreu uma pessoa, mas uma pessoa em não sei quantos mil lá. Pronto, já é um estardalhaço, né? Já fala, a vacina não funciona. Mas aquilo lá foi quantos por cento? Sei lá, 0,001% ou 0,01%. Mas é muita coisa, né? Porque ninguém quer vacinar a população inteira e ter 0,1% da população morrendo. Seria muita coisa. Já numa pesquisa política, não importa, né? Quer dizer, importa, mas errar 1% numa pesquisa política não vai matar ninguém, né? Então, se trabalha o cálculo do tamanho da amostra depende muito do que? Primeiro, do tamanho da população e da profundidade da pesquisa, da intensidade da pesquisa, da importância da pesquisa. Quando é uma pesquisa que é algo que envolve vidas, não dá para trabalhar com 95%. Acho que eu já até comentei aqui. Você não queria fazer um exame e ter 5% de chance de morrer, né? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Você não quer tomar uma vacina e ter 5% de chance dessa vacina dar errado. Então, por isso que se faz um cálculo do tamanho da amostra muito grande na hora que faz uma pesquisa que é uma vacina, né? Que quer que uma vacina dê certo. Tá? Então, por isso tem muitas etapas e é muito difícil de achar também. Mas vamos lá. E, gente, cálculo do tamanho da amostra, eu tenho certeza, olha o que estou falando, presta atenção no que eu estou falando agora. Que pelo menos uns 20, 30% de vocês aqui. Então, se vocês são em 35, acho que é isso que eu tenho no total, eu garanto aí com 99% de confiança que desses 35, pelo menos uns 7 vão usar esse conceito que eu vou passar hoje, tá? Não é todo mundo que vai fazer esse tipo de TCC, né? Mas eu garanto que alguns de vocês vai fazer satisfação de alguma coisa. Pesquisa dos clientes de onde eu trabalho, pesquisas das pessoas de onde eu trabalho, dos funcionários de onde eu trabalho. Pesquisa de satisfação é muito comum em TCC. É muito comum em TCC. Então, você vai precisar do cálculo do tamanho da amostra, que é a aula de hoje. Então, guarda ela bem guardadinha aí no seu computador, num lugar que você vai lembrar de buscar, porque alguns de vocês vão precisar disso com certeza. Tá? Só lembrando, população é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas características definidas para objeto de estudo. A gente já viu, né? Mas é um conceito de população.
ou seja, população é o que eu estou estudando. População de indivíduos ou objetos. Então, população não é só pessoas. Se você pegar o conceito de população, o conceito aí é claro que é de pessoas, mas nós estamos falando de população estatística, que a gente está estudando. Então, eu posso ter uma população de carro, uma população de qualquer coisa, né? População de latinha de cerveja. Então, eu posso ter uma população de objetos, tá? Só observação aí. E a amostra, gente, é um subconjunto da população. E toda vez que eu retiro uma amostra de uma população, eu quero que essa minha amostra represente o todo que ela está contida, né? Então, quando eu faço amostra, eu quero que ela represente toda a minha população. Então, quando eu faço uma pesquisa eleitoral, eu quero que essa pesquisa eleitoral represente toda a população. Mas já pensou, Maringá, mais de 100 mil eleitores. Não dá para entrevistar todo mundo. Acho que foram 2 pesquisas até agora. Não dá para entrevistar toda a população de Maringá. Primeiro que não haveria tempo, teria que começar hoje para terminar, sei lá, depois da eleição, aí não importa mais, né? Então, quando eu faço uma pesquisa eleitoral, é muito importante fazer o cálculo do tamanho da amostra de maneira correta, para que depois isso dê certo. Tá? Então, vocês podem reparar que de uns tempos para cá, não sei se vocês já notaram isso, dificilmente uma pesquisa eleitoral tem dado errado. Antigamente até acontecia, porque não se registrava, porque a pessoa comprava pesquisa, literalmente, toda pesquisa é comprada, né? O comprado que eu quero dizer é comprar para que dê o resultado que eu quero, tá? Então, existia isso, infelizmente, existia muito disso. Então, hoje já é um pouco mais difícil. Tem que registrar essa pesquisa, tem que mostrar os cálculos dessa pesquisa, tá? E depois divulgar essa pesquisa. Então, às vezes, o candidato que quer pagar uma pesquisa, ele paga caro, ou então ele paga a pesquisa só para ele e não divulga em lugar nenhum. Então, se ele quiser fazer uma pesquisa, vamos supor que quer pagar barato, ele faz a pesquisa, não registra, faz a pesquisa de maneira correta, pesquisa lá o tanto de pessoas que deve ser pesquisada e fica para ele. Porque para ele é importante aqueles dados, né? Para saber como que ele está, para saber que se ele está subindo, se ele está caindo. Reparem para vocês verem, não sei se vocês já foram entrevistados alguma vez na pesquisa eleitoral, eu já fui, mas eu tenho certeza que a pesquisa em que eu participei foi uma pesquisa comprada por candidato, porque eles fazem perguntas, né, pertinentes a algum candidato. Essa é uma pesquisa comprada que não é divulgada, né? Então não é divulgada. Vocês já participaram, gente, de alguma pesquisa eleitoral aqui em Maringá, ou onde vocês moram, né? Não sei de onde vocês são, ou não participaram de nenhuma pesquisa? Alguém participou? Não? Eu acabei participando de uma, só que eu tenho certeza que foi uma pesquisa que a pessoa comprou para ele mesmo, tá? Então vamos lá. O cálculo do tamanho da amostra, como falei para vocês, ela depende do tamanho da população. E a gente caracteriza a população como finita ou infinita. Só que o infinito aqui para a gente não é o conceito de infinito matemático, tá? Então a gente tem população finita quando é menor do que 10 mil e infinita quando ela é maior do que 10 mil ou então não se conhece. Tá? Então não se conhece, eu não sei quantos tem, eu considero então essa população infinita, tá? Então população finita até 10 mil, infinita maior que 10 mil. Se fosse fazer uma pesquisa em Maringá, gente, a população de Maringá, então, é finita ou infinita? O que vocês acham? Infinita, né? Infinita. É finita porque ela tem fim. Na cidade de vocês aí, não sei se todo mundo aqui é de Maringá ou não? Tem alguém que não é de Maringá? Todo mundo aqui é de Maringá? Eu sou de Paysandu, professor.
Paysandu. Paysandu, é finito ou infinito, então? Pesquisa eleitoral em Paysandu. O que você acha? É infinita. É infinito, porque tem mais de 10 mil em Paysandu, né? Tem. Não sei quanto 40... que tem, mas tem mais de 10 mil. 40 48. mil? 49. 48, 49. Então, É. tem bastante. Tem bastante. Pensei que não tinha tudo isso, não, mas tem bastante. Então, é infinito. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos duas fórmulas de calcular. Vamos lá, ó. População finita. Olha que fórmula maravilhosa. É essa que vocês vão usar, tá? Lá no TCC de vocês. E provavelmente vai ser essa primeira aí, tá? Porque você não vai querer fazer uma pesquisa de satisfação na cidade de Maringá. Primeiro que é difícil, tá? Segundo que às vezes não tem muito sentido você fazer essa pesquisa. Então, provavelmente, se você for fazer, você vai fazer uma população finita e vai usar essa primeira fórmula aí. Já vou falar o que é, né, cada item da fórmula. E o segundo é população infinita. O segundo é população infinita. Então, eu tenho na primeira fórmula aí, z ao quadrado. Esse z, então, vai vir de uma tabela z, tá? É só que essa tabela z não é a mesma que eu passei para vocês. Vai ser uma outra tabela aí que eu vou passar para vocês. Vezes p, vezes q, vezes n, dividido por e ao quadrado, vezes n maiúsculo menos 1, mais e ao quadrado, vezes p, vezes q. Agora, vamos ver o que é cada um disso daí, tá? O z, ó, primeiro, né? O n maiúsculo é o tamanho da população. Então, eu tenho lá um tamanho da população, que eu vou chamar de N, aqueles 10 mil, lembra? Mais que 10 mil, menos que 10 mil. A quantidade de pessoas que você quer medir o grau de satisfação, tá? Os funcionários da empresa que você trabalha, os clientes da empresa que você trabalha. Então, o N é o tamanho da população. O Z, gente, vem da distribuição normal. Esse Z vem da distribuição normal, vem do intervalo de confiança, do nível de confiança da minha pesquisa. Esse Z, a gente tem que buscar ele de uma tabela. Então, o padrão, quando não é uma pesquisa assim que vai envolver com saúde, é 95%. Abaixo disso, considera pouco. Tá? Então, você pode anotar, porque isso não tá em lugar nenhum. Então, o padrão é se usar 95%. Tá? Padrão de uma pesquisa acadêmica, 95% de confiança. O erro, que às vezes pode ser de 5%, 4%, 2%, aí vai depender. Tá? Mas o padrão é se usar 95%. O P é a proporção dos elementos da amostra favoráveis ao atributo pesquisado. E o Q é a proporção dos desfavoráveis ao atributo pesquisado. Gente, o P e Q, normalmente, eles não são conhecidos. Então, a gente usa 50% para cada um deles. Deixa eu só voltar um pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui tem um P e tem um Q, tá? P, proporção de favorável, e Q, a proporção de desfavorável. Mas, às vezes, eu já conheço esses atributos P e Q. Aí, se eu conheço, eu utilizo. Por exemplo, já foi feito um plebiscito do porte de arma. Então, naquele plebiscito, deu 70% favorável a desarmar, né? E 30% favorável a deixar a população armada. Então, eu já tenho os atributos, porque já teve uma pesquisa. Então, aí eu posso usar o P e o Q. Tá? Então, se eu já tinha uma pesquisa antes, uma pesquisa válida antes, né? Não pode ser uma pesquisa inventada. Se eu tenho essa pesquisa, aí eu posso usar esse P e Q. Se eu não tenho a pesquisa, 50% para cada um, porque eu não sei, né? Então, eu vou deixar dividido aí, vou deixar meio a meio. O E, gente, é o erro da estimativa. É quanto eu posso errar nessa média, nesses valores que eu vou encontrar, tá? Então, pode ser que eu erre 5%, pode ser que eu erre 3%, 4%.
Então, o E não tem a ver com o nível de confiança. Nível de confiança é uma coisa e erro é outra coisa, tá? O nível de confiança tem a ver com aquele intervalo de confiança. E o erro é quanto que eu posso errar nessa média que eu vou encontrar, nesses valores que eu vou encontrar. E o N minúsculo é o tamanho da amostra que eu vou encontrar. Tá? Então, qual o tamanho da amostra? Gente, tamanho de amostra não tem nada a ver em porcentagem, esse tipo de coisa. Já ouvi muita gente falando isso, até professores de outras áreas, né? Às vezes o professor não está muito familiarizado com fórmula, e aí ele vai lá e fala assim, você pega 20%, aí você pega 30% que tá bom. Não tá, gente. Você vai chegar no TCC ali, dependendo do outro professor que já está mais familiarizado, você pode se dar mal, pode ter que fazer a pesquisa de novo, tá? Então tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com o cálculo do tamanho de amostra. Anota isso em algum lugar, porque, como eu disse, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui vão ter que utilizar essa fórmula, tá? Todo ano que eu estive na faculdade, alguém me procurou para falar, professor, qual que é a fórmula do tamanho da amostra? Claro que se eu tiver aí, claro que você pode me perguntar, fique à vontade, é fácil de achar na internet também. Mas não vai pegar assim, é 10%, é 20%, não tem nada a ver com porcentagem da população, tá? É aquela fórmula que a gente acabou de ver e a gente vai ver como que usa ela. Essa aqui é só uma observação, falando o que é margem de erro e o que é nível de confiança. Então, a margem de erro, ela representa quantos pontos percentuais a resposta vai variar em relação às respostas obtidas com a amostra, tá? Olha aí, tem um exemplo aí. Nas tradicionais pesquisas eleitorais, é comum termos uma variação de 2%, ou seja, 2 para mais, 2 para menos. Isso significa que se o candidato teve 60% das intenções de voto, quer dizer que ele pode ter entre 58 e 62, né? Variando aí a margem de erro, que foi de 2%. Isso é o erro. O nível de confiança já é outra coisa. A confiabilidade, então, é o grau de certeza de que o valor obtido ao pesquisar a amostra representa o mesmo ao pesquisar toda a população, tá? Depois vocês vão ler isso aqui com calma para poder entender, porque muita gente usa isso errado, gente, mas muita gente usa isso errado, tá? Então, quando a gente realiza uma pesquisa eleitoral com margem de erro 2%, nível de confiança, estou aqui, 95% no resultado, então, na verdade, eu tenho que 95% de chance do candidato possuir entre 58% e 62%. Gente, a princípio isso parece um pouquinho complicado, mas não é não. Se você ler com calma depois você vai entender. Então, o nível de confiança tem a ver com os intervalos de confiança. Então, a chance de encontrar aquela média dentro do intervalo é de 95%. Que pode ser que alguma vez eu faça uma pesquisa e dê tudo errado, tá? Então, pode ser que o candidato faça uma pesquisa, que o instituto faça uma pesquisa e dê tudo errado. Aí ele vai falar, mas isso aqui estava dentro do erro, né? Então, isso aqui estava dentro do erro, do nível de confiança. Eu disse que o nível de confiança é 95%. Então, quer dizer que 5% dessas pesquisas podem estar erradas. Se você pegar no Brasil inteiro, que tem um monte de pesquisa, cada cidade fez uma pesquisa, se cada candidato fez uma pesquisa, você pode ter certeza que vai ter alguma pesquisa que vai estar errada, tá? Pode ter certeza que alguma dessas pesquisas vai dar errado, porque o nível de confiança foi de 95%. Então, 5% das pesquisas não são confiáveis, não vão dar certo. Só 5%. Tá? Considerando, então, o nível de confiança de 95%.
Os valores mais utilizados é o de 90, 95, 95,5 só para facilitar a conta, mas o mais usado com certeza é o de 95 e 99%, quando algo que eu quero que tenha muita confiabilidade, né? Os valores de Z que eu vou usar, então, estão aqui, ó. Quando eu falar em nível de confiança de 90%, lá na fórmula, você vai usar esse Z aqui, 1,6449. Se eu falar em 95, vai ser 1,96. 95,5 vai ser 2. E 99, 2,5758. Então, esse aí, gente, são os valores mais utilizados, então, para o nível de confiança. Olha o exemplo. Uma pesquisa eleitoral será realizada em uma cidade com 300 mil eleitores. Então, vamos supor que seja Maringá. Maringá, não sei se tem tudo isso de eleitor. Qual o tamanho da amostra, considerando o nível de confiança de 5%? Gente, se fosse para chutar um valor qualquer, fala para mim, qual o tamanho da amostra vocês acham que se pega numa cidade igual Maringá? Chuta para mim, 1.000, 100, 500, 10 pessoas, tá bom? Chuta alguém aí. Só para ver se vocês estão acordados. Umas 5.000? 5.000? Então a gente vai fazer uma pesquisa. 10% da população daria 30? 30 mil? 30 mil? Nossa, gente, hein? Vamos ver então, vamos fazer a continha aí. Eu não sei exatamente quantos eleitores nós temos aqui em Maringá, mas estou chutando que seja em torno aí de... E há muito tempo atrás era 256 mil, né? Agora eu já não sei exatamente quanto estão, mas deve estar em torno desses 300 mil eleitores, tá? Deve estar bem perto disso daí. Quantos eleitores, então, eu preciso para que o nível de confiança seja de 95% e o erro de 5%? Qual a fórmula que eu uso, gente? É da população finita ou infinita? O que vocês acham? Finita ou infinita? Infinita. Infinita, né? Eu vou usar a população infinita. Vamos ver. Primeira coisa, eu vou tirar os dados aqui, tá? Como é 95%, o Z é 1,96. Eu olho lá naquela tabela, que eu passei agora em pouco. O erro está dizendo 5%, só que não esquece que tem que dividir por 100, tá? O P e Q eu não tenho, então 50% para cada um. Eu não sei, né, quais são favoráveis ou desfavoráveis à pesquisa. E primeiro que é uma pesquisa eleitoral, tá? Então, não é uma coisa aí, um atributo só, né, que eu estou pesquisando. Não é algo, igual eu falei para vocês, do porte de arma, tá? Então, tem vários candidatos aí. Eu tenho, nem sei quantos candidatos tem em Maringá, mas tem bastante, né? Mais que 10. Então, eu não tenho PIQ mesmo. PIQ tem que ser 50%, tá? Então, a fórmula é para a população infinita. Então, N igual a Z ao quadrado vezes P vezes Q dividido por E ao quadrado. Vou substituir, né? No lugar do Z. 1,9605, que é o P e o Q dividido por 100, tá? Vezes 0,5. E embaixo, 0,05 ao quadrado. Gente, primeiro potência, não vai multiplicar e depois elevar, hein? Senão vai dar um número nada a ver. Então, primeiro a potência e depois a gente faz as multiplicações. Então, fazendo 1,96 ao quadrado dá 3,8416 vezes 0,505. Fazendo a continha ali, multiplicando tudo e dividindo, tá? Eu tenho 384,16. Então, isso significa que o tamanho da amostra aqui em Maringá, se eu quiser um nível de confiança de 95% e um erro de 5%, será de 384 pessoas, tá?
Então, se eles falarem que tem isso Professor. daí, vocês... Oi, pois não. Só fiquei com dúvida no Z. O Z? É. O Z, eu peguei da tabela, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu falei nível de confiança de 95. Vou voltar aqui. Opa, eu voltei demais. Quando o nível de confiança é 95, o valor de Z é 1,96. Tá? Ah, então o nível de confiança nunca pode ser menos que 90. Ou pode? Não, pode ser. Só que não é utilizado, né? Vamos Ah, tá. supor, ó, o que pode acontecer? Já aconteceu, tá? Já aconteceu em trabalho do aluno chegar lá com uma quantidade de amostra e, e aí ele não pegou a quantidade correta, tá? Não fez a conta, não pegou a quantidade correta e ele faz lá, a gente faz o quê? Tenta adaptar, ver o quanto ele entrevistou e qual o nível de confiança que dá, porque depois eu tenho a tabela Z completa, né? Vai ter todos os níveis ali de confiança. E aí você consegue chegar no 85%, por exemplo. Né? Faça a conta inversa, né? Faz a conta ao contrário. Pega o tanto de pessoas que ele tinha e faz a conta inversa. Aí lá deu 85%. Ah, dá para considerar ainda 85%? Dá para considerar, né? Então ele usou um nível de confiança de 85%. Foi bom isso? Não, não foi bom. Não foi bom. Então alguém pode dar uma questionadinha na banca, alguém pode falar alguma coisa. Porque uma revista, por exemplo, ela não vai aceitar, né? Se você for fazer um artigo, colocar um intervalo, um nível de confiança de 85%, a revista não vai aceitar. E nem 90% ela vai aceitar. Tem que ser 95% ou mais, tá? Ou mais. Mas, às vezes, para um trabalho acadêmico, para algo menorzinho do que publicar, né? A gente vai lá e muda, põe lá um 85%. Esses aqui, eu coloquei assim, ó, valores mais utilizados, né? Então, não significa que eu só posso usar esse daí. Se é algo que não tem muita, vamos dizer assim, não tem muito valor, eu uso uma pesquisa aí, sei lá, eu uso uma pesquisa aí com menos, né, do que 95%, do que 90%, mas é isso daí que a gente tenta usar. Ó, só para vocês terem uma ideia, a última pesquisa eleitoral que a gente teve aqui em Maringá foi com 740 eleitores, 740. E colocaram lá, o nível de confiança foi de 95, só que colocaram a margem de erro de 3,5%, tá? Registraram a pesquisa, tudo, e colocaram a margem de erro de 3,5%. Existem outras fórmulas de calcular esse quantidade de amostra, tá? Mas vamos lá, vamos ver a nossa pesquisa aqui de Maringá, vamos ver se eles pegaram a quantidade certa ou vamos ver se eles usaram essa fórmula. Não pode ficar muito longe disso. Então, eles disseram, eu li, né, no jornal, que eles entrevistaram 740 pessoas, só que eles usaram 95 e um erro de 3,5. Vocês conseguem mudar aqui, fazer para erro de 3,5? Basta mudar esse 005 aqui para 3,5. Faça a conta aí, fazendo um favor. Tenta fazer a conta aí. Vocês vão usar tudo igual aqui, tá? Tudo igual. 1,96, 0,5, 0,5, só que aqui embaixo não é 005, é 3,5. Ou 0,035, né? Alguém faz a conta aí e fala para mim quanto que vai dar. Professor, e depois o senhor vai explicar como que faz esse mesmo exercício no Excel? Podemos fazer no Excel, sim. Podemos fazer no Excel, sim. É que o Excel não faz isso direto, né? No Excel tem que colocar a fórmula lá, mas podemos fazer no Excel, sim. Entendi. Qual que é o valor que vai dividir aí, professor? 3,5. Oh, desculpa. 0,035 ao quadrado. Ah, 1.372? 1.372, deu isso? Eu não, deixa eu fazer a conta aqui que eu não fiz. Meu Deus. 3,80. Não sei se tá certo, não.
meu deu exatamente os 780 que eles usaram. Eles fizeram usar essa fórmula. Então, você pode pesquisar aí em qualquer lugar, coloca assim, pesquisa eleitoral de Maringá, qualquer coisa assim, que você vai enxergar que em algum jornal, em algum lugar, eles colocam, né, a quantidade, tá? Eu pesquisei isso agora há pouco. Eles usaram 700 e poucos eleitores usando os 3,5. Tem que dar 700. Opa, deixa eu ver quanto que deu aqui de novo. Deixa eu falar, esqueci, mas deu 784, se eu não me engano. Aqui, ó, a única coisa que vai mudar, a parte de cima vai ficar igualzinho, tá? Só que você vai dividir por 3,5 ao quadrado. Faz de novo aí, vê se não dá o 784. 3,5 ao quadrado vai ser 001225. Ah, usa todas as casas aí, tá, gente? Senão vai dar um valor Ah, errado. aqui no meu celular deu 0,7. Ah, não, ele tá economizando, né? Usa todas as casas aí. Dá Isso que não deu. 0035 e leva ao quadrado. Dá 001225. Não economiza nas casas decimais nesse tipo de conta, não, porque aqui eu usei todas, né? Tá 4 casas aqui, mas na verdade eu usei todas, é porque deu 3,8416 mesmo, o resto foi 000. Aqui também deu 0025, não estou usando 4 casas, não, usei tudo quanto é casa que apareceu. Então, aqui em Maringá, usaram a mesma fórmula que eu estou passando para vocês. Essa fórmula é muito utilizada, tá? Ela é muito utilizada no meio acadêmico, no meio científico. Então, se você vê lá no Jornal Nacional, provavelmente eles usaram essa fórmula. Se você vê uma pesquisa do IBOP, que é um dos maiores institutos do Brasil, provavelmente eles usaram essa fórmula, ou é só outra, né? Depende do que estão pesquisando. No caso nosso aqui, 300 mil eleitores. Tá? Olha, então não tem nada a ver com porcentagem, né? Lembra que eu falei lá no começo? Tem nada a ver com porcentagem. Se você pegasse 10% aqui, daria 30 mil. Quando você vai conseguir fazer uma entrevista com 30 mil pessoas? É muito difícil, né? Eu acho que eu já comentei, falei com vocês no bimestre passado, a amostra a gente usa muitas vezes quando a gente quer um resultado que saia rápido. Pesquisa eleitoral, eu quero um resultado que saia rápido. Porque sai uma notícia amanhã, pronto, né? Já muda tudo. Sai uma notícia que algum dos candidatos, principalmente se esse candidato estiver na frente, né? Sai uma notícia que algum dos candidatos cometeu algum crime. Nossa, já muda tudo, né? Muda tudo o padrão da pesquisa. Ó, o segundo exemplo. Então, um acadêmico deverá fazer uma pesquisa de satisfação com clientes de uma empresa. Então, sabendo que a empresa tem 600 clientes, tomando um erro padrão de 5%, nível de confiança de 95%, encontre o tamanho da amostra. Vai ficar igual, né, o outro, só que aqui eu tenho um N de 600 clientes, tá? Então, aqui é uma população finita, então usa outra forma para a população finita. Então, Z ao quadrado vezes B vezes Q vezes N. Vou substituir tudo, fica uma fórmula bem grandona aí, né? 1,96 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 600. E aí a gente vai fazer essa continha aqui. Primeiro a gente faz as potências e o parênteses, né? Então 1,96 ao quadrado, 3,8416 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 600. Eleva o 0,05 ao quadrado e diminui 600 menos 1. 1,96 ao quadrado, está aqui embaixo, vezes 0,5 vezes 0,5. Agora eu multiplico tudo, né? Não vá somar primeira multiplicação. Então, primeiro eu multipliquei o lado de cá e depois o lado da direita. Tá? Então, fazendo essa multiplicação dá 1,4975. Fazendo a multiplicação da direita, 0,9604. Só agora eu posso somar. Aí fiz a soma.
dá 234,44 clientes. Então, minha amostra é de 234 clientes. Não sei se vocês conseguem perceber. Olha só, ali o outro eu fiz uma população de 300 mil. Está no mesmo nível de confiança e no mesmo erro. Aqui a população é de 600. Então 300 mil para 600 é muita coisa, né, gente? 300 mil para 600 é uma população muito, mas muito maior. E olha o tamanho da amostra. Não é muito diferente. Aqui deu uma amostra de 234 e o outro tinha dado uma amostra. Alguém lembra quanto que deu a outra amostra? 384? Isso. Tá bom de cabeça, hein? 384, é isso aí. Então, olha só, 234 e 384. 150 pessoas só. De 600 para 300 mil. Isso aqui é só para mostrar para vocês que não tem nada a ver porcentagem. Pelo amor de Deus, não vai fazer um trabalho acadêmico e vai falar, agora eu vou pegar 10% que tá bom. Não tá bom. Se fosse 600 clientes, você pegasse 10% disso, dá 60. A sua amostra provavelmente não ia servir para nada, tá? Então, cientificamente não tem conclusão alguma, é inconclusiva, né? Então, tomem cuidado com isso. A amostra, ela é muito importante numa pesquisa, tá? Ela é a base da tua pesquisa, o cálculo do tamanho da amostra. Claro que as pessoas muitas vezes não vai te pegar no pé assim, para você vai fazer uma amostra, tem que ser exatamente aquilo, mas também não pode ser muito diferente, né? De 60, por exemplo, a 230, a diferença é grande, tá? Então, tomem cuidado com o cálculo do tamanho da amostra. Difícil essas contas, gente? Muito complicado? Quando o senhor explica, não, mas na hora que a gente vai fazer, né? Tenta fazer esse exercício, então. Vamos fazer esse exercício e a gente encerra a aula hoje. Calcule o tamanho da amostra para uma pesquisa que será realizada com funcionários de uma empresa que possui 890 funcionários. Agora aqui mudei o nível de confiança, hein? Agora foi para 90% e um erro de 10%, erro alto, de 10%. Primeiro, qual fórmula usar? Eu vou ter que voltar a fórmula aqui, senão vocês não vão saber, né? Qual fórmula usar? A finita ou infinita? Finita. Isso. Então, vou colocar a fórmula aqui para vocês. Opa. Deixa eu copiar a fórmula aqui e colocar ali. Não resolvi o exercício. Eu vou colocar o valor do Z também. Ó, o Z é 16449, tá? Já vou deixar na tela. 16449. Vai lá, gente, tenta fazer aí e fala para mim quanto que vai dar isso. Professor, no Excel, Z164. então, ele não vai ter... No Excel, ele não vai ter uma fórmula direto. A gente vai ter que fazer do mesmo jeito. Não, tem que fazer passo a passo lá no Excel. Ah, não tem graça. Nos outros tem. É, o Excel não tem essas coisas, não tem tamanho de amostra. Não tem. Só se no novo Excel tem. É porque É porque o do exercício tem, né? O dos exercícios que Sim. você passou tinha todos lá. Tinha, Dá pra porque fazer direto, era agora desde daí eu achei muito aquele, bom. o que eu passei para vocês, aquelas distribuições, aquilo lá tem um padrão universal, né? Se eu falar em distribuição binomial, tanto faz aqui no Japão, na China, vai todo mundo usar a mesma forma, tá? Então tem um padrão nos Estados Unidos, Então, vai tanto todo é que mundo... eu fiz direto as
Sim, sim. Eu já Então, eu fiz as, direto, eu não di- fiz daquele as jeito que o senhor explicou, não, eu fiz distribuições. direto. Então, as distribuições, elas têm padrões universais. Agora, tamanho de amostra, não. Às vezes não tem uma conformidade. Então, às vezes aqui a gente usa essa fórmula, lá no Canadá eles usam outra fórmula, na China usa outra, tá? Então, pode ser que se use outra. Não que vai dar muita diferença no tamanho da amostra, não vai dar. Mas não tem essa conformidade aí, não. Então, do mesmo jeito, eu posso usá-la no Excel, mas eu vou ter que usar a mesma fórmula. Vai ter que usar a mesma fórmula, vai ter que digitar a fórmula, vai ter que fazer tudo de novo no Excel, né? Vai ter que digitar item por item. Tá bom. Claro que o Excel ele poderia dar, né, pra gente alguma coisa disso aí, mas não tem nada, não. Por enquanto não tem. Não, já olhei aqui, não achei não. Não tem. Tem site, né? Se você escrever no Google cálculo do tamanho da amostra, é muito provável que você ache um site que você vai lá e vai preencher as coisas lá e ele faz a conta para você, tá? Calculadora do tamanho da Então, amostra. na hora que eu estava fazendo os exercícios, eu até achei um site que ele fazia, né, até a curva lá da Sim. abdominal, tudo, Uhum. mas eu fazia, só que aí não mostrava o cálculo, você só alimentava e ele fazia. Eu falei, Ah, desse jeito eu tá. faço direto no Excel, Entendi. né? Mas aí o tamanho da amostragem também você vai acabar não sabendo fazer, né? É. Fazendo pelo site. Ah, tem Então, do bastante mesmo site que jeito. tem. Eu estou olhando aqui uns aqui. Tem bastante site que tem a calculadora do tamanho da amostra, mas eu não sei nem que fórmula que forma eles usam, não está mostrando. O problema é se a gente usa e não é a mesma, né? É, Acaba dando por- erro. porque assim, Aline, se eu vou fazer isso num trabalho científico, eu tenho que mostrar a fórmula. Você tem que ir lá e falar, segundo fulano, né, a fórmula utilizada é essa daqui. Você vai achar em qualquer livro de pesquisa de marketing, vai achar essa fórmula aí. Pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, estatística. Tá bom. Nem sempre o Excel ajuda, né? Mas tudo bem. Não, aí não. Nesse 99% ele caso aí, ajuda, mas... nesse caso o Excel aí não vai salvar a gente, não. Tá bom. Obrigada, professor. Alguém conseguiu, gente, fazer a continha aí? E falar para mim quanto que vai dar? Calma aí, tô terminando. Tá, jóia. Eu cheguei num número, professor, de 62.930. 62.930. Eu acho que é errado. 72? É 62. isso? 62? 62.930. Alguém? Chegou mais alguma coisa parecido? Peraí, professor, vou finalizar agora. Tá.
Aline, eu montei no Excel já essa fórmula, tenho montado. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês ela no Excel já montadinha. Aí você só fornece, você só alimenta os dados e ele vai dar a conta para vocês. Tá? Posso até passar. Professor, o senhor passar. Tá? Daí amanhã eu Porque passo assim, para vocês. quanto mais a E gente mostro. trabalhar no Excel. Tá, hoje não Bom, vai dar tempo, mas por mim. Eu falo por mim que eu gosto mais do Excel, né? Não sei se todo sim, mundo claro, facilita muito. gosta, eu prefiro, Amanhã eu né? passo para vocês e aí depois, na hora da aula, eu mostro como que usa ela, tá? Beleza, professor, obrigada. Gente, mais alguém? Chegou no valor aí? Professor, o meu deu 721. Quanto? 700? 721. Não dá isso não, hein? Ah, professor, não consegui finalizar, não. Não foi. Deu Conseguiu? errado. Não. Olha, nas minhas contas aqui deu 62,93, né? Arredondando 63 aí, quem achou 62 também, é correto. No meu deu 62,930. E tinha mais números. É isso. Mas é 62, não é 63 arredondando, tá? É correto. Eu deu 63,07. E não pode dar muito mais que isso, né? Quando a gente diminui esse intervalo de confiança, a gente diminui demais o tamanho da nossa amostra. Se a gente tivesse mantido aqueles 95, isso mantido aquele erro de 5, provavelmente isso ia dar em torno de 250, 260, tá? O meu deu 63. Mas quando eu diminuo e esse erro aí aumentando para 10%, um erro grotesco, né? 10% é um erro que a gente não pode admitir em hipótese alguma, tá? Numa pesquisa. É muito alto. Muito alto. Professor, Oi. o meu deu 63,07. Tá ótimo. Isso aí é questão de arredondamento. Tá ótimo, tá certo. Tá? Questão de arredondamento aqui em pesquisa a gente não leva em consideração porque vai dar 1, 2, né? Isso não dá diferença. 62 para 63, tá ótimo. Aí, gente, amanhã eu posso fazer essa conta com vocês. Nosso horário hoje, nós terminaremos por aqui. Vocês vão ter aula 8h40 com o professor Júlio, né? Isso. Tá ok. Gente, boa noite para vocês. Amanhã eu passo, então, a planilha do Excel com a fórmula. Tá? Amanhã eu vou passar antes da aula. E aí, na aula, eu vou mostrar para vocês como que utiliza ela. Tá? Tá bom, professor, Tá, joia, obrigada. então. Boa noite, gente. Professor, boa noite. Obrigado.